Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos então iniciar aqui a quinta atividade da 9ª apostila de língua portuguesa. Vamos lá, coloquem a data. Só com a ação de todos vamos vencer a dengue. Marque com um X nas ações preventivas que você já adotou em sua casa. Então, marca um X nas coisas que você já faz para prevenir a dengue. Siga estas dicas. Pratinhos de vasos de planta. Elimine a água e coloque areia até a borda. Pneus. Elimine a água e guarde-os em local seco. Se não for possível, coloque areia nos pneus que podem acumular água. Garrafas de vidro ou plástico. Guarde-as sempre com o gargalo para baixo. Lixeiras. Dentro ou fora da casa, feche bem o saco plástico e mantenha a tampa fechada. Entulhos e sobras de construção. Evite o acúmulo, ele pode se tornar foco de reprodução do mosquito. Bromélias ou outras plantas que acumulam água. Remova a água parada nas folhas 2 vezes por semana. Ralos. Verifique se há entupimento e, se não for utilizá-los, mantenha-os fechados. Lajes e calhas. Retire sempre a sujeira e a água acumulada. Bandejas externas de geladeira. Retire sempre a água e escove a bandeja com água e sabão. Vasos sanitários. Deixe a tampa sempre fechada em banheiros pouco usados. Dê descarga 1 vez por semana. Piscinas. Trate a água com cloro. Limpe 1 vez por semana. Tampinhas de garrafa, cascas de ovos, latinhas, embalagens e copos plásticos ou qualquer outro objeto que possa acumular água. Coloque tudo em saco plástico. Feche bem e jogue no lixo. Potes para água e comida de animais domésticos. Lave-os pelo menos 1 vez por semana com escovas. Então, vocês vão olhar essas dicas aqui e marcar um X nas coisas que vocês já fazem aí na casa, tá bom? E essa foi a atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pergunta lá para sua professora. Um beijão e tchau, tchau! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então, vamos aí dando a sequência na nossa apostila, agora com a atividade 5, com a disciplina aí de Geografia. Hoje nós vamos falar sobre um tema que já conhecemos, já aprendemos um pouco sobre ele nas aulas anteriores, que é sobre a migração, certo? Nós vamos aqui entender um pouquinho sobre da onde vieram, nossos parentes, se eles vieram de outro lugar, porque quais foram as influências que trouxeram eles para morar hoje na cidade onde vivemos, ok? Então aqui preparei para vocês aqui, tem uma musiquinha que tem lá no YouTube, tem um link disponível aqui para vocês procurarem depois com mais tempo. A música é uma palavra cantada, bem legal. Tô aqui colocando para vocês esse link para que vocês procurem depois. Digitem lá no YouTube, palavra cantada, música Eu, que vocês vão achar essa musiquinha, certo? Então temos aqui o tema. As pessoas nem sempre moram no lugar onde elas nasceram. O que quer dizer isso? Que nem sempre as pessoas elas moram lá no lugar onde eles nasceram. Por exemplo, a minha avó nasceu lá em outra cidade e depois, com o passar dos anos, ela vem morar aqui em Sengés, um exemplo, né? Então, quer dizer que ela nasceu em outro lugar e alguma coisa a influenciou a ela estar se mudando para outra cidade, né? Na questão da migração, que a gente já viu nos textos das aulas passadas, que muitas pessoas elas mudam de um lugar para o outro e são influenciadas, e a maior influência que
que abrange aí toda essa mudança de um lugar para o outro, é a questão econômica, que tem a ver com o dinheiro. As pessoas, às vezes, elas mudam porque naquele lugar onde ela reside, onde ela nasceu e viveu por um determinado tempo, às vezes não tem o emprego que ela precisa. Então, ela muda de um lugar para o outro em busca de melhorias, certo? Ela muda para ter uma vida melhor, para buscar novos horizontes, novas coisas para que ela possa aí ter uma vida tranquila. Então, uma das mudanças, um dos aspectos que influenciam essas pessoas a mudarem, a migrarem de um lugar para o outro, é essa questão econômica, mas também tinha outras questões lá que a gente viu, questões naturais, né, por causa do tempo, é muito frio, chove muito em certo lugar, eu vou mudar para outro lugar porque eu vou me adaptar melhor lá. Então, existem vários aspectos aí que auxiliam nessa mudança, mas o que é mais, assim, que abrange mais é a questão econômica mesmo, que influencia mais. Então, nessa palavrinha cantada, ela fala um pouquinho sobre a mudança também, sobre essa migração. Eu vou ler ela para vocês e depois, quando vocês tiverem um tempinho aí, vocês procuram no link que a professora deixou logo abaixo. Então, o nome da música é Eu, palavra cantada. Perguntei para minha mãe: Mãe, onde é que você nasceu? Ela então me respondeu que nasceu em Curitiba, mas que a sua mãe, que é minha avó, era filha de um gaúcho, que gostava de churrasco e andava de bombacha e trabalhava no rancho. Então, olhem só. Só nesse pequeno trecho a gente já consegue ver. A mãe, ela nasceu em Curitiba, mas a mãe dela tinha nascido lá no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque ela tá falando aqui que ela era filha de um gaúcho. Então, gaúcho mora lá no Rio Grande do Sul. E daí já fala um pouquinho de algumas tradições, né, dos gaúchos aqui também, que andava de bombacha, gostava de churrasco e tal. Então, essa musiquinha, ela já tá contando um pouquinho sobre esse aspecto familiar aqui, sobre o tema que vamos falar hoje, de onde a gente mora e o lugar onde a gente nasceu, certo? Então, aqui eu tenho aqui a questão número 1. Por que será que as pessoas, elas deixam o lugar onde elas vivem para viver em outro lugar? É o que a gente comentou aí no começo do vídeo e na aula passada também. O que será que as pessoas, elas saem em busca quando elas nasceram em determinado lugar, que às vezes tinha não tinha muita, como eu posso dizer, eles não conseguiam às vezes um emprego diferente e eles saíram daquele lugar para procurar outra coisa ali para dar um conforto melhor para sua família. Então, por que será que as pessoas deixam o lugar onde elas vivem para viver em outro lugar? Então, vai girar em forma dessa questão econômica. Então, vocês podem responder essas perguntas aí com o auxílio dos pais de vocês, dos avós. Pergunta para eles de onde eles vieram, por que eles vieram. Aí vocês já vão ter uma noção maior do que essas influências aí sobre a questão da migração. Por que ocorre, né, essas mudanças de um lugar para o outro? Qual foi a influência, o aspecto aí que predominou que essa pessoa saísse de um lugar para o outro, certo? Então, vocês vão responder aqui na número 1. Na número 2, quais são os locais onde os seus pais nasceram? Então, vocês vão perguntar para o papai e para a mamãe onde eles nasceram. Se nasceram aqui na cidade mesmo e residem aqui, vocês vão descrever aí. E escreva as cidades abaixo. Então, se eles nasceram em outra cidade, em outro estado, também vocês vão colocar aqui. Se nasceram aqui mesmo, vocês vão colocar que nasceram aqui e vivem aqui até um determinado momento. Na número 3, aqui vocês vão fazer uma pesquisa. Vocês vão lá sentar com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, com o tio, com a tia, que eles devem saber, né? E vão pesquisar aí e vão responder o quadro abaixo, vão completar. Então, temos aqui: onde nasceu meu familiar? Daí eu tenho aqui: por que deixou o lugar onde nasceu para viver em outro lugar? Então, temos aqui os familiares: a mãe, o pai, a avó materna, a avó paterno, o avô materno e o avô materno. O paterno e o materno. A avó materna é a mãe da sua mãe. A avó paterna é a mãe do seu pai. O avô paterno é o pai do seu pai
e o avô materno é o pai da sua mãe, certo? Ah, eu não tenho esses avós, então vocês vão deixar em branco daí, certo? Daí vocês vão fazer a pesquisa e vão perguntar para eles por que, se eles nasceram aqui em Sengés mesmo, residem aqui, vocês vão descrever que eles nasceram aqui e nunca mudaram de um lugar para o outro. Mas se eles vieram de outro lugar, vocês vão colocar aqui, ó, o porquê que eles deixaram, o que fez com que eles viessem morar nesse lugar. Se foi porque eles buscavam uma vida melhor, se foram em busca de trabalho, ou outros aspectos que influenciaram essa vinda deles para o lugar onde a gente vive hoje, certo? Então é assim que vocês vão responder essas questões aqui, que vocês irão completar esse quadro aqui. Aqui na número 4, tá falando o seguinte: pinte de marrom o estado onde os seus pais nasceram e escreva o nome da cidade dentro deles. Ah, meu pai nasceu no Paraná, minha mãe nasceu lá no Rio Grande do Sul. Então, você vai pintar aqui o Paraná e vai colocar, põe uma flechinha aqui fora. Minha mãe nasceu na cidade tal do Paraná. Ah, meu pai nasceu lá no Rio Grande do Sul. Então, vou pintar aqui, né, para pintar de marrom no estado onde eles nasceram. Então, vocês vão pintar de marrom no estado onde eles nasceram. Se eles nasceram no mesmo, vai ficar mais fácil. Ah, fulano nasceu aqui, no Rio Grande do Sul, na cidade tal. Você vai colocar, vai exemplificar aqui para a professora, vai descrever, certo? Então, a aulinha de hoje tá bem tranquila, bem gostosa de fazer. Então, é essa. Espero que vocês tenham entendido, compreendido como que é para ser feita essas atividades. E qualquer dúvida, vocês vão perguntar lá para o professor de vocês, lá no grupo do WhatsApp, certo? Tchau, tchau, até a próxima!